Olá, meu nome é Fabrício, faço parte do grupo de pesquisa denominado Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Inovadoras em Computação e Engenharia com metodologia PBL. O grupo ele é coordenado pelo professor Anderson Sijazewski e orientado pela professora Daiane Pérez Bravo. O nosso projeto de iniciação científica é na área de análise de sentimentos. Os, os estudantes participantes são eu, Fabrício Jorge Souza Magalhães e a Bruna Pisani de Souza. A ideia desse projeto é entender como as pessoas expressam sentimentos como alegria, tristeza, raiva ou apoio emocional em espaços públicos da internet, usando ferramentas da ciência de dados através de postagens feitas por usuários do Reddit. O Reddit, ele foi escolhido como fonte de dados por ser uma plataforma rica em interações textuais com subreddits, que são comunidades específicas dentro do Reddit, voltado para conversa, desabafos, troca de experiências. Além disso, a API do Reddit, ela é gratuita e acessível, o que foi um fator altamente decisivo, já que muitas outras APIs cobram pelo acesso e impõem grandes limitações, o que acaba dificultando o uso em projetos acadêmicos, como este, por exemplo. Este projeto de iniciação científica, ele foi desenvolvido em Python, por ser uma linguagem versátil e muito utilizada em ciência de dados e com diversas bibliotecas que facilitam a coleta e o tratamento desses dados. No momento, as bibliotecas que estamos usando são a Prowl, que é um wrapper para a API do Reddit, e permite buscar posts, autores e interações de maneira simples. O Pandas, para organizar os dados em tabela, filtrar e exportar esses dados para o Excel para uma futura análise. A biblioteca Emoji, que transforma os emoji em textos legíveis, assim facilitando o processamento e futuramente a análise desse post. A biblioteca Re, de expressões regulares, que é usada para limpar o texto, para remover caracteres inválidos. E a biblioteca LangDetect, que detecta os idiomas das postagens, o que foi muito importante para filtrar apenas os conteúdos em português, pois sem essa biblioteca acabava puxando muitos posts em espanhol, em francês, italiano e diversas outras linguagens por causa das palavras-chave que estávamos utilizando. A estrutura da coleta desses posts, foi dividida em três principais categorias de sentimentos: a categoria positivo, negativo e neutro. Para cada categoria, selecionamos algumas palavras-chave representativas. Por exemplo, palavras como amo, feliz e alegre para a categoria positivo, ou triste, ódio, ansioso para a categoria negativa. O código busca palavras em postagem dos subreddits selecionados, especificamente no subreddit Conversas, justamente para evitar esse viés mais depressivo, que poderia ser acentuado em subreddits como desabafos, por exemplo. A ideia foi equilibrar melhor as emoções encontradas e buscar posts que possamos encontrar sentimentos mais variados. Até o momento, um dos desafios foi lidar com os limites da API do Reddit. Mesmo em subreddits com muitos usuários, como o subreddit de conversas, algumas palavras-chave resultaram em menos postagens do que o mínimo que solicitamos. Em muitos casos, mesmo pedindo 200 posts, apenas 30 ou 40 eram retornados. Já em outras palavras, como amo, por exemplo, retornaram 200 posts com facilidade. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, nem toda palavra-chave está igualmente presente em diferentes contextos. Segundo, a API retorna apenas posts indexados internamente, ou seja, ela não varre todo o conteúdo existente, apenas o que está catalogado por ela.
Esse comportamento ele ainda está sendo estudado e para compreender essas limitações será parte dos próximos passos desse projeto, que vamos estudar como vamos conseguir driblar esse obstáculo que está sendo o limite da API, né? Bom, além da busca por palavras-chave, também desenvolvemos uma etapa onde capturamos postagens recentes de até 200 usuários únicos encontrados na busca. Isso permite uma nova camada de análise, focando não somente na palavra-chave, mas também no comportamento recente desses usuários. Todos os dados coletados, eles são organizados e salvos em uma planilha Excel, com cada aba representando uma das três categorias dos sentimentos. Isso facilita a análise futura e torna o material pronto para uso em métodos estatísticos ou algoritmo de machine learning. Bom, essa foi a primeira parte do nosso projeto. Muito obrigado por me acompanharem. Agora, minha colega Bruna Pisani dará continuidade com a próxima etapa desse projeto. Muito obrigado. Então, hoje eu vou falar sobre como a gente usou as nuvens de palavras e a métrica TF e IDF no nosso projeto, com o objetivo principal de validar se as palavras-chave associadas aos nossos posts, os que a gente coletou, né, realmente faziam sentido dentro da sua classe de sentimento escolhida. A ideia era simples, mas muito importante. A gente usaria a nuvem de palavras como uma forma de validação visual. Precisávamos saber, né, se a palavra-chave que indexava um post estava coerente com o conteúdo daquele post. Por exemplo, se a palavra-chave era felicidade, o esperado era que a nuvem daquele conjunto tivesse palavras de teor positivo, correto? Se a gente visse que tinha palavras negativas aparecendo com frequência nesse conjunto, isso seria um sinal de que algo estava errado, seja com a classificação ou com a interpretação de texto. Como que funciona então a criação dessa nuvem? A gente organizou os dados em arquivos CSV, um para cada classe, positivo, negativo e neutro. Criamos um script com Python, usando Pandas e a biblioteca Word Cloud para gerar as nuvens. Mas logo a gente percebeu que os resultados estavam poluídos com muitas gírias, conectivos e palavras irrelevantes. A gente sabia então que era preciso fazer uma limpeza manual das nuvens. Primeiro a gente tentou usar uma lista de stop words da biblioteca NLTK, mas ela não deu conta do vocabulário informal das redes sociais. Então a gente tentou criar uma lista manual com mais stop words, mas a linguagem era tão variada que a cada rodada de filtragem surgiam novas palavras inúteis. Então, mesmo pegando aquela nuvem, né, de palavras, e a gente tirando, né, a gente pegava um bloco de notas, tirava, anotava todas as palavras que a gente queria tirar, adicionava no script, mesmo assim surgiam mais 10, 20, 30 palavras. Então, realmente não estava dando conta. Esse ruído, ele estava atrapalhando diretamente o nosso objetivo de validar o conteúdo. Né? Ficava difícil enxergar as palavras importantes. Vocês podem ver um exemplo antes e depois do uso de stop words e como ele é eficiente. Apesar de não ter solucionado o nosso problema, ele deu sim uma certa diferença na questão da limpeza. A solução que a gente achou foi de aplicar a métrica TF e IDF no nosso trabalho, na nossa pesquisa. O TF, ele mede quantas vezes aparece a palavra num post, e o IDF, ele penaliza as palavras que aparecem em quase todos os posts, ou seja, ele diminui a pontuação. Né? No caso, ele está tirando as mais genéricas. Com isso, a gente conseguia, então, pedir, né, selecionar apenas as 30 palavras que tinham maior pontuação, as mais significativas de cada classe, com o ruído muito reduzido. Aqui vocês podem ver, então, a diferença do antes e depois com o uso da métrica TF e IDF. E como ela faz diferença, né, na nossa nuvem de palavras, na limpeza visual. E lembrando também que, apesar de a gente ter o depois ali da métrica, com a métrica, a gente também ainda manteve a biblioteca NLTK e a biblioteca manual, né? Então, isso é um conjunto de tudo que a gente fez até agora. E realmente fez uma diferença significativa no trabalho, né? Com o uso do TF-DEF, a gente conseguiu gerar nuvens mais limpas e informativas. E isso foi fundamental para validar se as nossas palavras-chave estavam bem classificadas. Quando a nuvem de uma palavra-chave batia com o sentimento esperado, era sinal de que o agrupamento estava fazendo sentido. No fim, a gente conseguiu unir, então, uma abordagem quantitativa com uma avaliação qualitativa visual. E isso foi algo muito valioso para a nossa pesquisa até agora. É sempre bom lembrar que o nosso projeto ele integra a programação, análise textual e saúde mental, promovendo uma abordagem multidisciplinar. Os resultados parciais até agora se mostraram promissores e indicam potencial para aprofundamento, que é exatamente o que a gente vai fazer agora nas próximas etapas. Então, a gente quer aprofundar as análises para extrair insights mais robustos, explorar e testar novos subreddits para ampliar a abrangência, né, e diversidade dos dados.
Estamos desenvolvendo essa pesquisa com bastante cuidado e dedicação e seguimos aprendendo a cada etapa. Em nome de todo o grupo, eu agradeço a atenção de todos até aqui.